quando terminarem aqui, não serão mais alunas de missões. Então, já viu, né? Passou a primeira etapa e prosseguir. Juliana? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Boa tarde. Eu sou a missionanda Juliana de Andrade, aluna interna do Instituto Transcultural de Missões em Feira de Santana. Eu sou enviada pela Igreja Assembleia de Deus de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. E aqui na Escola Transcultural de Missões nós tivemos uma grade curricular, onde nós tivemos diversas matérias. E o que foi nos designado hoje vou estar falando a respeito de 3 matérias que nós tivemos aqui no nosso curso. E a primeira matéria que eu não vou falar muito, vou estar trazendo apenas um resumo de tudo. Também quero dizer que o nome do meu pastor é o pastor Edgar Santos de Amorim, está assistindo neste momento. E eu vou estar trazendo apenas uma introdução, um resumo de algumas matérias que nós tivemos, que foram 3. A primeira matéria que eu vou estar falando é sobre introdução à história da igreja. E essa matéria foi lecionada pela nossa professora missionária Edinalva. E vou estar trazendo para os irmãos algumas coisas, algumas informações que nós tivemos aqui desta matéria. Então, introdução à história da igreja. O que é isso? É a historiografia que se dedica ao estudo específico da história da igreja, entendida como história, tanto nas diversas instâncias eclesiásticas existentes no interior do cristianismo. A história de missões, a história da igreja, ela é considerada pelos evangélicos leigos pela teologia cristã. A história da igreja investiga tanto a história católica como a história da igreja ortodoxa, protestante e as igrejas menores. Além do entendimento do que significa a igreja, vai muito além, né, do meramente eclesiástico ou clerical, incluindo também o estudo dos diversos contextos socioeconômicos, culturais, políticos, nos quais as igrejas diversas estão inseridas em determinados contextos históricos, e aborda também a identificação da igreja e a sua identidade. Continuando falando um pouquinho sobre a introdução à história da igreja, é um relato interpretado da origem, do progresso e do impacto do cristianismo sobre a sociedade humana, baseado em dados organizados e reunidos pelos métodos científicos a partir de fontes arqueológicas, documentais e vivas. Ela é a história interpretada, organizada, da redenção da humanidade da terra, da ação do Espírito Santo na terra através da igreja. Portanto, o historiador da igreja deve ser tão imparcial como um historiador secular, uma vez que cada um tratará do material com a sua estrutura própria de interpretação. Então, o que nós aprendemos com essa matéria foi que a importância de nós estudarmos e nós termos o conhecimento sobre a história da igreja, como formou, e conhecer um pouco mais. E isso nós vamos conhecer através dos historiadores, mas não somente aqueles cristãos, mas também aqueles seculares que têm como nos trazer mais informações e conhecimentos. E aqui, como eu falei, eles têm que ser imparciais a todos os seus estudos e aqueles conhecimentos que eles obtiveram. Mas falando mais sobre os evangélicos, isso é um pouco difícil, já que eles vão falar também sobre a Bíblia, né? Algumas informações nós vamos encontrar lá. Então, com esta matéria, nós aprendemos, nós obtivemos esse conhecimento do que é a introdução à história da igreja e a importância de nós termos esse conhecimento. Nós, como evangélicos, nós sabemos de onde nós saímos, como surgiu. E continuamos falando sobre a matéria, sobre as aulas, sobre a matéria que nós tivemos aqui. Eu vou falar também um pouquinho sobre a introdução à história de missões, que também foi lecionada pela nossa professora missionária Edinalva, e falando um pouco sobre a introdução à história de missões. O que é isso? É uma parte da história da igreja que se dedica ao estudo
movimento missionário em todas as dimensões, desde a antiguidade até a idade contemporânea. É a introdução da história de missões. Fala-se sobre o avanço do cristianismo ao redor do mundo, desde a Missio Dei, que é a missão de Deus, até o Antigo Testamento. O cristianismo, desde o seu século I, no tempo dos imperadores Tibério, Nero e Cláudio, foi um movimento religioso com tendência universal. Os evangélicos, tanto por causa das perseguições, quanto por causa da tendência interna, espalharam-se por todo o mundo, conhecido na antiguidade, propagando o cristianismo. E essas informações nós vamos encontrar na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo apóstolo Dr. Lucas. Falando um pouco sobre a introdução à história de missões, se liga muito à história de introdução da igreja. Elas estão sempre ligadas uma à outra, nós não podemos separar. Se nós formos falar sobre a história da igreja, nós vamos entrar também na história de missões. Se formos falar sobre a história de missões, nós vamos entrar na história da igreja, porque elas estão interligadas. Jesus, ele nos deixou uma ordenância. Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido, e deixou essa ordenância para a igreja, que nós evangelizássemos, que nós fizéssemos o id dele. Nós vemos agora que as igrejas estão preocupadas cada vez mais em fazer missões, a evangelizar, estão se preocupando cada vez mais pela obra missionária. Mas 2000 anos depois de tudo isso acontecer, eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo aqui que esta obra está inacabada. Essa obra continua comigo, essa obra continua com você. Então nós precisamos ter esse conhecimento, conhecer o que é a história da igreja e o que é a história de missões, para que nós possamos dar continuidade. Muitas vezes nós não temos muitas informações, porque algumas informações sobre a história de missões não foram documentadas, mas algumas pessoas anônimas, inspiradas por Deus, usadas como canal de bênçãos, foram usados para que nós pudéssemos ter alguns dados. Então eu encerro aqui falando um pouco, trazendo um pouco do resumo no que foram essas duas matérias para nós, alunas internas, que foi História, Introdução à História da Igreja e Introdução à História de Missões. Vou estar falando agora, vou estar defendendo a minha defesa, vai ser sobre saúde do missionário. A importância da saúde do missionário. Eu vou estar falando um pouco mais, eu vou estar fazendo a minha defesa desta matéria que foi muito importante para todas nós. Essa matéria foi lecionada pela missionária doutora Alda Fernandes e ela trouxe para nós, alunas, sobre a importância da saúde do missionário e o que é isso. A preparação da saúde física começa o quanto antes na vida de cada pessoa, e da missionária do tempo integral não é diferente. A obra missionária exige das pessoas algumas qualificações na saúde espiritual, mental, física e psicológica. Então, o ser humano ele precisa cuidar da sua saúde, ele precisa ter esse cuidado. E o missionário, um candidato a missões não é diferente, ele precisa ter esse cuidado redobrado, porque nós precisamos das nossas forças, nós precisamos da nossa saúde para estar continuando fazendo a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer, seja além mar, além fronteira, seja em outro estado, aonde Deus nos colocar para fazer a obra dele. Então nós precisamos ter esse cuidado de cuidar da nossa saúde para desenvolver o trabalho, para estar servindo ao nosso Deus aonde ele nos enviar. E vamos começar a falar sobre o cuidado da saúde física. Depois de identificar o missionário a ser enviado e ter a certeza que ele irá, há necessidade de fazer um check-up, que é para saber o estado de saúde do mesmo, pois existem doenças que desqualificam um missionário ou um candidato. Uma vez que tenhamos o quadro geral da saúde do missionário, devemos saber se o estado de saúde é compatível com o campo que ele vai trabalhar e desenvolver o seu trabalho. Existem algumas doenças que não impedem o missionário de desenvolver o seu trabalho, em alguns casos, até doenças crônicas, desde que esteja atento para duas coisas. A primeira é que no campo missionário tem um medicamento que o mesmo precisa tomar
e a disposição do missionário a obedecer o seu tratamento. Então, nós vemos aqui que o pastor e o missionário, ele precisa ter esse cuidado. Tanto o missionário que vai ser enviado, como a igreja. Então, o pastor identificou o candidato, o pastor viu que esse candidato vai ser enviado para o campo. A primeira atitude que ele tem que tomar, a primeira coisa que ele tem que se preocupar também e investigar é a saúde do seu candidato, é a saúde física do missionário que vai estar sendo enviado. Então, a primeira coisa que precisa fazer é ir ao médico, fazer um check-up, fazer exames para averiguar, para ver se ele tem alguma doença, que seja crônica ou que seja alguma enfermidade. Como eu citei aqui, existem doenças que não impedem o missionário de estar sendo enviado para o campo, mas ele precisa ter esse cuidado. Se o país, se o estado de onde ele vai encontrar os seus medicamentos. E a segunda coisa, se o missionário ele vai obedecer o tratamento, porque muitas vezes o missionário fala que Deus enviou ao campo e Deus irá cuidar, e muitas vezes não se preocupa em seguir o tratamento e concluir tomar os medicamentos necessários. Então o pastor, o missionário precisa ter esse cuidado também com a saúde e a preparação do seu missionário. Então são algumas coisas. Então vamos ver uma lista de doenças que não impedem o missionário de estar indo ao campo missionário, que é uma dor de cabeça, que é uma diarreia, que é um resfriado. Isso são coisas que não impedem o missionário de estar indo ao campo. Mas existem outras doenças que impossibilitam o missionário de estar fazendo missões além fronteira, além mar. E essas nós vamos estar vendo aqui algumas doenças que impedem os missionários de ir. Então, a primeira doença que impede o missionário de estar sendo enviado, é uma pessoa esquizofrênico, epilético, hipertenso, que não são controlados e tuberculosos. Então, a pessoa que tem esquizofrenia, epilepsia, hipertensão que não é controlada ou tuberculose, eles não podem ir. Mas vai perguntar, mas por que não podem? O esquizofrênico é uma doença mental, então ele precisa fazer sempre contínuos, precisa tomar medicamentos contínuos, fazer o seu tratamento. Epilepsia é uma doença física, então ele vai estar sempre dando crises e precisa do seu medicamento. Então a igreja precisa investigar, será que lá onde ele vai estar, ele vai encontrar o medicamento? E sim, a igreja e o missionário, a pessoa que quer fazer missões, precisa ter esse cuidado e essa preocupação com a sua saúde. Então, se a igreja observar e estudar e ver que tem esta possibilidade, pode enviar, mas como foi nos ensinado e como foi relatado aqui pela doutora missionária Alda Fernandes, a missão África PEA não aceita pela dificuldade do campo, de encontrar medicamentos ou quando estiver numa aldeia. Então, essas doenças, infelizmente, impedem do missionário estar fazendo missões além mar, mas isso não impede do missionário, da pessoa fazer missões local na sua igreja. Vamos estar falando também sobre a preparação física. Exercícios regulares. Alguns ambientes o missionário não tem a facilidade de transporte. O missionário precisa estar apto para andar a pé em média de 10 e 19 a pé e 19 quilômetros de bicicleta por dia. Os missionários que não estejam acostumados a andar mais do que a distância do carro ou do seu trabalho ou do lugar onde está trabalhando e atuando no campo, eles vão encontrar dificuldades e provavelmente ficarão com seus pés doloridos e com bolhas quando precisarem andar em longas distâncias. Então, nós precisamos estar com a nossa preparação física, fazer exercícios. Talvez para o lugar que você vai ser enviado não tenha academia, você não gosta de fazer academia, mas uma coisa que nós precisamos tomar cuidado e ter essa preocupação é de nos exercitar. Você pode fazer exercícios na sua casa, ou você pode fazer caminhadas também. Não precisa fazer horas, mas tirar um tempo
né? Tirar um momento do seu dia para você estar se cuidando, fazendo caminhadas. Outra parte da preparação física é comer bem. Algumas pessoas gostam muito de salgadinhos, refrigerantes. Seria mais saudável comer refeições com carnes magras, proteínas, verduras. Aqueles que estão acima do peso se beneficiam pela mudança alimentar. Aqui na Escola Transcultural de Missões, da Missão África Pieia, dentre todas as matérias e grade curricular, tivemos aula de culinária e aprendemos a preparar refeições saudáveis e a importância de uma alimentação saudável, a diminuir a fritura e a comer alimentos grelhados, comer bastante saladas e legumes e ter uma alimentação balanceada e ter em nosso prato todos os nutrientes que o nosso organismo necessita. Então, uma coisa que é muito importante, né, para a nossa saúde é ter uma alimentação saudável. No século XXI, vivemos sempre na correria, nós queremos sempre coisas mais práticas e nós recorremos a alimentos que não nos beneficiam. Alimentos congelados, alimentos que vão nos trazer mal, seja em curto, médio ou a longo prazo. Então, aqui na Escola de Missões, nós tivemos aulas de culinária também com a missionária Alda Fernandes, onde nós aprendemos a cozinhar, onde aprendemos a ter uma alimentação balanceada. E eu posso usar o meu exemplo mesmo, porque é difícil, né, nós deixarmos de comer alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que você não precisa deixar, mas diminuir o refrigerante, diminuir a fritura e começar a buscar outras alternativas, como uma carne magra, como diminuir a fritura e buscar mais os grelhados, pesquisar mais e ir comer mais saladas, e nós vamos ver, né, a diferença que faz na nossa vida e no nosso organismo. Vamos estar falando também sobre hábitos de higiene. Então vamos falar sobre os bons hábitos da higiene. Simples hábitos de higiene pessoal e coletiva possibilitam o ser humano a ter uma longevidade muito maior no seu dia a dia. É importante que os costumes estejam presentes em nossas vidas desde a infância. Vamos ver alguma desses hábitos que pode nos ajudar e pode ajudar a nos mantermos com os nossos hábitos de higiene, que é lavar frequentemente as mãos, não se esquecendo das unhas, tomar banho diariamente, escovar os dentes após cada refeição, cuidar da limpeza do ambiente doméstico e lavar os alimentos antes de consumi-los. Essas são algumas observações e algumas instruções para a nossa vida. Mas nós sabemos da dificuldade também do campo missionário de não encontrar algumas formas. Então nós vamos procurar formas alternativas para que nós possamos manter os nossos bons hábitos de higiene. Então, se nós formos para um lugar que falta água, ou que a água é pouca, ou você tem que fazer a escolha, ou eu tomo a água, ou eu tomo banho. Eu vou ficar sem tomar banho? Não, nós vamos ver alguma forma alternativa, que é o banho de asseio. Você vai pegar uma toalha molhada e você vai fazer a sua higienização. Ter esses cuidados. Escovar os dentes, e se não tiver a paz, se você for para um lugar e esqueceu, eu vou ficar sem escovar os dentes. E o que a nossa missionária Alda Fernandes nos orientou também é de sempre o missionário ter na sua bolsa um gengibre, uma canela, né, em cravo, para poder você ir e começar a mastigar. Isso vai ser para você tirar o mau hálito que possa ficar na sua boca. E conversando também com a missionária Gabriela, ela também falou sobre os galhos da árvore, da laranjeira e do limão, também que você pode passar, e isso vai também ajudar na sua saúde bucal. Então, esses são alguns exemplos. Continuando falando sobre a saúde do missionário, vamos estar falando sobre cuidar da saúde bucal. Alguns problemas precisam ser resolvidos antes de sair para o campo. Não deixe de visitar o dentista e verificar se há cáries ou outros problemas bucais que possam vir a incomodar no campo. Não se esquecendo de levar algumas escovas de dentes extras e fios dentais. Então, essa é uma preocupação que muitas vezes nós não temos, o missionário não tem, né? Então, a sua preparação, fazer exames também requer que você faça
uma visita ao dentista, você faça exames também para ver se tem algum problema, para que isso não venha a ser impedimento ou algum problema para a sua vida no campo missionário. Encerrando a parte, né, da saúde física do missionário, a preocupação com a sua saúde, nós vamos estar falando sobre doenças tropicais. Doenças tropicais são doenças infecciosas que ocorrem unicamente nas regiões tropicais e subtropicais, ou ainda aquelas que são mais difundidas nos tópicos mais difíceis de prevenir e controlar. Algumas doenças, principais doenças tropicais são a cólera. A cólera é uma doença bacteriana que causa diarreia e grave desidratação, normalmente transmitida pela água e propaga-se por água ou alimentos contaminados. A cólera é fatal se não é tratada. Se ela não for tratada imediatamente e requer diagnóstico médico e seu tratamento é feito com auxílio médico. A curto prazo resolve-se em dias ou semanas e ao longo prazo necessita de atendimento de emergência. Então a primeira aula que nós tivemos, a missionária Alda nos mostrou um quadro e dizendo a importância de você se prevenir e tomar os cuidados, de estar lavando bem as mãos, de você estar lavando os alimentos, mas podemos encontrar dificuldades também em lugares que nós estivemos, como água encanada. Então, para ter esse cuidado também, é bom ferver a água antes de consumi-la. Outra doença tropical é a malária. É uma doença infecciosa transmitida por uma fêmea do mosquito Anopheles e causada por protozoários parasitários. Os sintomas são mais comuns são febre, fadiga, vômitos, dores e geralmente transmitida pela picada de uma fêmea infectada. Os sintomas começam a se manifestar entre 10 e a 15 dias após a picada. Em casos graves, causa-se icterícias, convulsões, coma e morte. Existem 4 espécies de plasmódio que podem infectar o ser humano. A primeira é a falcípera, a segunda é a vivax, ovale e malaria. A maior parte das mortes é causada pela falcípera. Mas os médicos não passam essas informações. Os médicos falam que todas são perigosas para que as pessoas procurem o atendimento rápido e procurem um médico ou um hospital para que comece o seu tratamento. Aqui na Escola de Missões, nós alunas ouvimos alguns exemplos e ouvimos a experiência do pastor Itamar, que teve apenas 83, e a missionária Alda, e o pastor Itamar também teve o caso mais grave, que foi a cerebral. Então nós tivemos o conhecimento e nós aprendemos um pouco sobre essas doenças tropicais, o que elas podem causar. Então nós tivemos esses conhecimentos para poder ajudar outras pessoas, auxiliar se estiver passando por essa enfermidade ou até nós mesmos para que possamos diagnosticar esses sintomas. Vamos estar falando também agora, vamos entrar na saúde mental. Todas as pessoas têm momentos de tristeza, ansiedade, desânimos. Isso é normal, especialmente em tempos de perda e de pesar. Entretanto, qualquer dificuldade emocional que interfira no desempenho normal do dia a dia precisa ser resolvido o quanto antes. A Organização Mundial da Saúde aponta que o conceito de saúde e bem-estar abrange que é simples ausência de doenças. É um completo estado de bem-estar mental e dessa forma merece atenção em todas as vertentes. Essa área, a área da saúde mental, muitas vezes nós não damos a devida importância e nós deixamos passar.
só que é algo que nós precisamos nos preocupar bastante, inclusive quem quer, está se preparando para ir ao campo de missões, porque a doença da mente, ela não afeta somente a mente, mas o corpo físico. Então nós precisamos ter esse cuidado desde a nossa preparação, porque quando nós formos ao campo missionário, a correria do dia a dia, os ataques, os problemas que nós vamos enfrentar, se nós não estivermos com a nossa saúde mental 100%, nós vamos sofrer e o nosso físico vai sofrer também. Falando sobre a saúde mental, vamos entrar nas doenças psicossomáticas. E os irmãos podem estar se perguntando o que são doenças psicossomáticas. São doenças emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas que podem surgir em diferentes partes do corpo. O surgimento dessas doenças admite certas complexidades que possam desencadear dores generalizadas como diarreia, constipação, tremores das extremidades, manchas na pele e falta de ar. Entretanto, esses sintomas não podem ser explicados por nenhuma alteração orgânica, já que nos exames de confirmação diagnósticos não aparecem. Então, essa é uma doença mental, mas também que afeta o corpo. E muitas vezes a pessoa recorre ao médico, faz medicamentos, faz exames e recorre a medicamentos, só que nos exames ele não tem o diagnóstico dessa doença e não vai aparecer. E os médicos, eles falam para o paciente para ele buscar outras orientações, para ele buscar outras ajudas, mas na área da psicologia. Então, o paciente, ele vai fazer o seu tratamento, ele vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, para que possa ajudá-lo nestas questões. Porque, geralmente, essas doenças não vão aparecer no exame, não vai aparecer no exame que o médico for pedir. Então, o paciente vai continuar sentindo as dores, ele vai continuar sentindo o incômodo, tudo que ele está sentindo, mas isso não vai aparecer no exame. Então, o conselho que o médico vai te dar é para você estar procurando um especialista para que possa estar te ajudando nessa questão. Devido a essas características, geralmente os médicos têm muita dificuldade de diagnosticar a causa dessas desordens. Por isso, na maioria dos casos, a orientação é buscar apoio profissional. Para auxiliar na melhor compreensão do tema, listaremos alguns fatores que exercem influência considerável na origem das doenças psicossomáticas. E a primeira é tendência à negatividade ou ao distúrbio de personalidade, menor controle das emoções ou dificuldade no processamento dos problemas psicológicos, o que faz a pessoa supervalorizar a sua dor física. E aqui no slide nós vamos estar mostrando algumas doenças psicossomáticas que o ser humano pode estar sentindo, mas não sabe que faz parte da doença psicossomática, que é uma dor de cabeça, dor no estômago, dor de garganta, aceleração, né? Então são diversos fatores e diversas doenças que você pode estar sentindo, você procura um médico e ele diz que você não tem nada. Então essas doenças estão ligadas às doenças psicossomáticas. Normalmente as doenças psicossomáticas não têm cura e os sinais das doenças permanecem durante toda a vida. Porém, o tratamento feito com terapias, acompanhamentos psicológicos ou psiquiatras e a mudança de hábitos pode fazer com que os sintomas desapareçam. Então, mudanças de hábitos se você trabalha muito, desacelerar, né? Ter um cuidar da sua vida, né? Se você se estressa muito, você buscar ter outras atividades para que possa diminuir o estresse. Se você não dorme bem, se você não dorme uma noite inteira, se você tem essas preocupações, então que você possa ter uma vida saudável e mudar também alguns hábitos para que você possa estar melhorando a sua vida e que você não possa ter a doença psicossomática. Mas também essa doença pode estar prejudicando muitos candidatos e missionários que estejam no campo missionário, pelas dificuldades enfrentadas, pelas lutas
também. Então, nós estamos aconselhando a todos para que venham cuidar da sua vida mental, da sua vida psicológica e sempre buscando a Deus. Nós estamos falando sobre a saúde, nós estamos falando sobre a medicina, os recursos que a medicina tem para nos ajudar e para nos auxiliar, mas também buscar a Deus e você ter uma vida de oração e buscar a Deus em todo o momento. Já que nós estamos falando sobre uma vida de oração, sobre orar a Deus e enfrentar essas dificuldades, nós vamos entrar na saúde espiritual. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. 3 João 1:2. Ter saúde é uma grande bênção. Quando temos um corpo saudável, temos forças para trabalhar e servir a Deus. Assim como nós citamos nos tópicos anteriores, Deus tem o poder para restaurar a saúde de quem está doente. Quando temos saúde, devemos ser gratos a Deus. Assim como devemos nos preocupar com a nossa saúde física, devemos entender a importância da saúde espiritual em nossas vidas e com isso devemos influenciar. E com isso pode influenciar em vários aspectos no nosso cotidiano. Devemos seguir o exemplo de Jesus, que é buscar a Deus constantemente, ou seja, tanto nos momentos de aflições como nos momentos de alegria. Os benefícios desse contato não se limitam às questões espirituais, mas se estende em outros aspectos, afetando diariamente a nossa qualidade de vida. Por isso, eu aproveito a minha fala para agradecer a Missão África PIEA, aos nossos professores, a toda a direção, por nos instruir a ter uma vida espiritual e a ter mais preocupação com a nossa vida espiritual e a importância de fazer os nossos devocionais. Todos os dias nós fazíamos o nosso devocional e quero deixar aqui em palavras que não podemos viver sem o devocional e sem ter uma vida de constante oração. Depois que você falou com o seu pastor, depois que você fez a sua preparação, você se preocupou com a sua vida, se preocupa com várias questões, uma parte que nós não podemos esquecer, uma parte que nós não podemos deixar de lado, ou somente nos preocupar quando nós estivermos no campo missionário, é a nossa saúde espiritual. A preocupação com o devocional, a preocupação com a sua vida de oração. No campo de missões você vai estar dando ao outro, mas também nós precisamos nos alimentar e o devocional é uma parte importante para que nós possamos estar alimentados. Então, o conselho, o que nós estamos dizendo aqui, o que nós aprendemos durante todo esse tempo que nós passamos aqui, falando sobre a saúde do missionário, é sobre essas questões, é sobre a nossa vida e principalmente a saúde espiritual. Porque nós vamos ser atacados, nós vamos passar por lutas, por provações, mas nós sabemos que aquele que nos enviou está conosco. E vai ter batalhas que nós vamos enfrentar, mas nós sabemos que não é com as nossas forças, nós sabemos que não é com as nossas mãos, nós só vamos conseguir, nós só vamos vencer no joelho, orando, pedindo a ajuda e o auxílio do nosso Deus. A minha declaração final é muito importante que o missionário reconheça as suas limitações e respeite o contexto cultural do grupo e às vezes precisará exercer sua fé para curar os enfermos de corpo e alma. A medicina é a criação divina. Deus deu aos médicos o dom e a capacidade de curar o físico do homem naquilo que estiver ao seu alcance. O que for além disso é milagre, é providência divina. O natural pertence ao homem, mas o sobrenatural pertence a Deus. Por isso, o missionário precisa buscar esse equilíbrio. Temos que encarar o fato que a nossa saúde pode sofrer se nós negligenciarmos esses fatos. Então eu encerro agora agradecendo a Deus, primeiramente, por esta oportunidade, por esse privilégio que Ele me concedeu, e quero agradecer a Missão África PIEA por essa oportunidade que tem nos concedido de nós estarmos aqui, e eu agradeço também
a minha igreja, agradeço também aos nossos professores que nós tivemos aqui. Tivemos a nossa missionária Lamu Katai, foi uma das nossas professoras, missionária Edinalva, missionária Gabriela, missionária Alda e pastor Itamar, que se dedicaram incansavelmente para que possamos ter esses conhecimentos. Então eu quero agradecer a todos. E uma forma de agradecimento também, eu quero dizer o que quão foi importante para mim defender a saúde do missionário. Na minha preparação, eu falei com Deus e falei com o Senhor sobre a minha faculdade, que eu ainda não tinha feito, e era um sonho que eu tinha para fazer, e o Senhor falou que iria me dar essa oportunidade de fazer, só que eu ainda não tinha escolhido o curso. E quando eu falei com o Senhor, como estava me chamando, eu estava naquela, será que eu vou, será que eu não vou? E falando, me questionando com o Senhor, o Deus, ele falou para mim que tinha pessoas precisando de mim. Só que eu não tinha entendido, e muitas vezes nós, como missionários, como evangélicos, nós achamos também que é só a pregação, só que vai muito além disso. Nós ajudarmos pessoas, nós auxiliarmos pessoas. Dentro do curso, nós tivemos também um curso de primeiros socorros, onde foi lecionado também pela missionária Alda, onde ela nos deu ferramentas e conhecimentos para ajudar pessoas. Você estar preparada para socorrer uma pessoa que está ao seu lado. Então eu quero agradecer, porque assim como eu ainda não tinha decidido qual área eu iria seguir, qual área eu iria fazer, e durante este curso o Senhor falou profundamente ao meu coração, e eu entendi que tinha pessoas precisando muito mais de mim do que a minha família, que tinha pessoas precisando de mim, porque eu vou estar servindo não somente na parte da igreja, servindo, levando a palavra do Senhor, mas uma forma que eu quero também ajudar é na área da saúde. Então eu glorifico a Deus por essa matéria, glorifico por todas as matérias, mas em especial a área da saúde, porque é a área onde eu quero me dedicar também para servir e exaltar o nome do nosso Deus. E assim eu agradeço a todos, em nome de Jesus.